Ora, bom dia! Hoje são 10 horas e 25 minutos e é o dia 18 de 12 de 2020. Glória a Deus, estamos cá. E estamos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! O Espírito Santo desceu, é o Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade. É o nosso Consolador, é Ele que convence as pessoas do pecado, da morte e do juízo, etc. Glória ao Senhor, é Ele que nos ajuda, que nos guia em toda a verdade. Então vamos ler aqui no hinário o hino 41. Glória ao Senhor. Diz assim: celebrai Cristo, celebrai. Jesus vive para sempre. Cristo vive. Jesus vive, Jesus ressuscitou. Vamos celebrar, já ressurgiu o Salvador. E o outro? Chegai-vos de coração grato. Chegai-vos de coração grato. Cantai ao Santo de Israel, porque Ele deu o Filho, Jesus Cristo. Louvai, e agora o fraco diga: eu sou forte, e o pobre diga: eu sou rico, pelo que o Senhor fez por nós. E agora o fraco diga: eu sou forte, e o pobre diga: eu sou rico, pelo que o Senhor fez por nós. E o outro: condenação não há para os que estão em Cristo, pois o Espírito da vida em Cristo te libertará. Oh, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Oh, Ele ressuscitou, Ele vive, Ele vive. Glória a Deus. E se o Espírito que ressuscitou Cristo tiver entrado em ti, nascido em ti, se te tiver selado, Ele está em ti para te guiar, curar, libertar, fazer todo o bem, te guiar em toda a verdade. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Pois se Deus nos ajuda, ninguém nos pode vencer. E se o Filho enviou, não nos dará Ele tudo. Por isso, São Paulo diz que somos mais que vencedores. Amém. Glória a Deus. Então, vamos gravar mais um vídeo cujo título é A Ressurreição de Lázaro e a Ressurreição da filha de Jairo, principal da sinagoga. Glória ao Senhor. Então, eu tenho estado a agradecer em português e em línguas espirituais, como se já tivesse, porque Deus diz que já tenho. Efésios 1:3. Aleluia, glória a Deus. Então, há um psicólogo americano que ele diz: devemos proceder como se já tivéssemos a solução do problema e aquilo que precisamos. Então, proceder como se já tivesse é louvar a Deus porque já tenho. É receber, dizer: Pai, eu recebo todas as tuas bênçãos, como tu prometeste, e tu, através do teu Santo Espírito, materializas a cura, a libertação e todas as bênçãos.
Então, a palavra de Deus diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, porque ele já foi vencido por Jesus. Chamavam-lhe o valente, mas Jesus venceu o valente. Chamavam-lhe o valente talvez porque ele tinha enganado a Eva e o Adão, não sei se era assim. Então vamos ler aqui na palavra de Deus, em Romanos 8, 25 a 28. E da mesma maneira também o Espírito de Deus, ajuda as nossas fraquezas, ajuda o nosso espírito que é fraco, não é? Porque não sabemos o que havemos de pedir, o que convém ao Pai e a nós, não é? Pai Celestial. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vou ler outra vez. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito de Deus, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Creio que isto demonstra o zelo do Espírito Santo que ele tem para que as pessoas se salvem. Por isso o Senhor Jesus disse: ide e pregai o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura. Aleluia. E o outro versículo: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito de Deus. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Portanto, o Espírito Santo é nome do Pai, é nome do Pai, do Filho e de si mesmo, o Espírito Santo. Ele intercede pela Igreja. Eles já receberam Jesus como Salvador. Outro versículo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, daqueles que meditam na sua palavra, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Vamos ler aqui em 1 Coríntios 14, 1 e 2. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Profetizar pode-se referir também a ler a palavra de Deus e ter a inspiração do Espírito Santo para explicar essa mesma palavra. Portanto, seguir o amor. Não devemos seguir o ódio, nem tentar imitar o ódio, mas devemos tentar imitar o Pai. A palavra de Deus diz que ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos. Glória ao Senhor. Semeando a mansidão, se nós tratarmos bem as pessoas, elas também não nos vão tratar mal, não é? Portanto, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Procurar, o que é procurar? É ler a palavra de Deus, é orar, é ter mais fé, é encher-se do Espírito Santo, da sabedoria do Espírito Santo, etc. Outro versículo: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens. Portanto, o que fala em língua desconhecida, por exemplo, a língua desconhecida, para mim, que sou português, o inglês seria uma língua desconhecida. Ou uma língua espiritual seria uma língua desconhecida. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios.
posso dizer a Deus: Pai, obrigado porque me estás a ajudar a compreender. Teu Santo Espírito está-me a inspirar para que eu compreenda este versículo, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em Espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14, 4. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Vamos ler em Efésios 1, capítulo 1, verso 1 a 5. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ele viu o Senhor Jesus no caminho para Damasco. Vou ler outra vez. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Dizer a Deus: Pai, obrigado porque enviaste o apóstolo Paulo e ele tem feito um bom trabalho. E ele estava a escrever às pessoas que estavam em Éfeso e que eram fiéis em Cristo Jesus, que tinham recebido o Senhor Jesus como Salvador e continuavam a querer ser discípulos do Senhor Jesus. E o Paulo continua a dizer: a vós, depois que o Paulo estava a falar então com a igreja de Éfeso, a vós graça e paz. Eu posso dizer a ti, Pai, obrigado pela graça e a paz, a tua graça e a tua paz. Tu és o nosso Pai e és o Pai do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Outro versículo: bendito Deus e Pai. Amém, Pai, eu te adoro, louvo e bendigo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Está no passado, já abençoou, mas Deus vive um presente eterno. Já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Lembro-me que o teu Santo Espírito se movia sobre a face das águas e quando tu disseste haja luz, eu creio que ele materializou a luz, criou o sol, criou todas essas coisas. Vou ler outra vez. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que sejas adorado eternamente, Pai. Como dizemos no Pai Nosso que estás nos céus, ou no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa os nossos pecados como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e glória para sempre. Amém. Portanto, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Portanto, Pai Celestial, eu estou em Cristo. Tu já me abençoaste, eu te agradeço, Pai. Já me curaste, já me libertaste, e o meu corpo, a minha alma estão a receber essas tuas bênçãos. E o Espírito Santo está a materializar as tuas bênçãos em mim, meu espírito, alma e corpo, aleluia. Outro versículo: como também nos elegeu nele, está a referir-se à igreja de Éfeso, como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. O Senhor já nos tinha elegido, como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo,
para que fôssemos santos. Não posso dizer, Pai, ajuda-me a ser santo, irrepreensível, diante de Ti, em amor, Pai. Oh, Pai, obrigado. Shikaramanaya. Outro versículo. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Eu posso dizer a Deus, Pai, obrigado. Também me predestinaste e me adotaste. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Porque Jesus venceu, nós vencemos com Ele, Pai. Glória ao Teu santo nome. E que isto seja tudo para a Tua glória, Pai, segundo a Tua vontade. Glória ao Senhor. Efésios 1, 6 a 10. Para o louvor da glória da Sua graça. Posso dizer a Ti, Pai, tudo em mim, na Tua igreja, Pai, nos Teus filhos e em todos aqueles que Te obedecem, Pai, os Teus anjos e todos os Teus filhos. Seja para o louvor da glória da Tua graça, Pai. Para o louvor da glória. Tua graça é brilhante, Tua graça é a maior energia que existe, Pai. Para o louvor da glória da Sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Obrigado, Pai, que me fizeste agradável a Ti, no Teu Filho amado Jesus Cristo. Ele é a cabeça da igreja, da Tua igreja, da igreja do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou ler outra vez para o louvor da glória da Sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção, o Seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da Sua graça. Tua graça é rica, é poderosa, opera poderosamente, Pai. Glória ao Teu santo nome. Amém. Vou ler o mesmo versículo. Em quem temos a redenção pelo Seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da Sua graça. E o outro versículo, que Ele fez abundar. Eu vou dizer, Pai, obrigado, fizeste abundar a Tua graça para conosco em toda a sabedoria e prudência. Obrigado, Pai, Tu tens toda a sabedoria e toda a prudência, descobrindo-nos o mistério. Posso dizer a Ti, Pai, obrigado que nos revelaste o mistério da Tua vontade, segundo o Teu plácito, o Teu plano que propuseste em Ti mesmo. Glória ao Senhor, aleluia. Vamos ler o mesmo versículo. Descobrindo-nos o mistério da Sua vontade, segundo o Seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Posso dizer a Deus, Pai, obrigado, porque congregaste em Cristo todas as coisas na chamada dispensação da plenitude dos tempos. Para Ti um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Portanto, tudo está congregado em Cristo, de tornar a congregar em Cristo. Ele é o cabeça da igreja e o cabeça de tudo que Tu criaste.
de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Graças a Deus, glória ao Senhor. Vamos ler agora em São Marcos 5, 21 a 24. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão, e Jesus estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. E o Jairo, vendo a Jesus, prostou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E Jesus concordou com ele. E então o versículo diz, o outro: e foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Marcos 5, 35, 36. E chegando Jesus, aliás, estando Jesus ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, que era o Jairo, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Então, não temer, mas crer somente, está relacionado com Efésios 1:3, em que o Senhor já nos deu todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, e o Espírito Santo materializa essas bênçãos que nós precisamos. Vou repetir: e Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. A filha dele não estava, o seu espírito estava vivo, mas o corpo tinha morrido. Não temia, acho que não, glória ao Senhor. Marcos 5, 37. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Ou seja, o Senhor Jesus queria pessoas que estavam mais próximas dele. Eu creio que tinham mais conhecimento da sua palavra, tinham mais fé. Marcos 5, 39. E entrando, Jesus, disse-lhes: porque vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Quer dizer que havia pessoas lá dentro de casa, não é? Jesus, entrando, disse-lhes: porque vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Jesus estava a semear palavras de ressurreição, de vitória. E até os indivíduos, os cientistas que falam na quarta dimensão e que fizeram experiências com água a 24 graus negativos, eles dizem que as palavras têm influência sobre a água muda conforme as palavras são ditas, as células da água tomam outras formas. Vamos ler a Marcos 5, 41 a 43. Então, Jesus agora estava dentro de casa, tinha posto fora aqueles que lá estavam. Então, diz assim: e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. É uma ordem do Senhor Jesus Cristo.
ele ordenou que ela se levantasse. Ou seja, o espírito da menina obedeceu a Jesus e ela levantou-se, espírito, alma e corpo. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. As pessoas ficaram muito admiradas, como é que podia ser? Eles acreditavam que a menina estava morta, se não teriam dito a Jesus, estás a enganar-nos. Não, toda a gente ali sabia que ela estava morta. Mandou-lhe expressamente que a ninguém o soubesse e disse que lhe dessem de comer. Glória ao Senhor. Depois disto, disse aos discípulos, não quer dizer que depois disto foi depois da ressurreição do menino. Isto é outro livro de São João. Depois disto, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Jesus tinha um plano. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, quer dizer mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e vais para lá, tornas para lá. Jesus respondeu, não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Não há 12 horas que eles contavam o tempo do dia a partir das 6 da manhã até o meio-dia. Eram 6 horas. Mas depois da parte da tarde havia outras 6 horas. Portanto, eram 12 horas. Jesus respondeu, não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Jesus estava a se referir à luz espiritual, não é? Se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes aos discípulos, Lázaro, o nosso amigo, dorme. Então, Jesus, ou seja, o Lázaro não era só amigo de Jesus, mas também dos discípulos de Jesus. Dizendo ao contrário, Jesus amava Lázaro e também amava os seus discípulos. Vou ler outra vez o versículo. Assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, nosso amigo, dorme. Jesus era amigo de todos, né? Glória ao Senhor. Mas vou despertá-lo do sono. O sono era um sono espiritual, né? Mas vou despertá-lo do sono. Posso dizer a Deus, obrigado, Pai, que o teu filho estava a dizer aos seus discípulos que Lázaro estava a dormir espiritualmente no sentido de morte, né? O espírito teria saído, acho eu. Disseram depois os seus discípulos, Senhor, dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam, falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Ou seja, está separado do corpo. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios.
Vou ler outra vez o versículo. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, que equivale a 2,5 km, mais ou menos. 2,5 km, também era muito longe. E muitos dos judeus tinham ido consolar Maria e Marta acerca de seu irmão. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela. Sim, Senhor, creio. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Então aqui deduz que quando a pessoa chora é porque ama, né? Pode ser também por outros motivos, mas aqui era porque Jesus o amava. E disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: já cheira mal, Senhor, já cheira mal porque é já de 4 dias. E disse-lhe Jesus: não te é dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu. Foi uma ordem que Jesus deu, tinha que sair. O defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, o seu rosto envolto no lenço, e disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, que tinham visto o que Jesus fizera, creram no Senhor Jesus Cristo. Agora vamos ler aqui em Atos, capítulo 2, verso 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Glória ao Senhor. Aleluia. Estivemos a ler e a gravar sobre a ressurreição de Lázaro e da menina, filha de Jairo, principal da sinagoga. E verificamos que o Senhor Jesus procedia como se já tivesse. Procedeu como se a menina tivesse já ressuscitada e procedeu como se o Lázaro já tivesse ressuscitado. Ele alcançou o seu alvo, porque o Lázaro ressuscitou, a menina ressuscitou, e é isso que nós também devemos seguir, agradecer, proceder como se já tivéssemos. Segundo Efésios 1:3, diz que o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Portanto, devemos proceder, ou seja, adorar a Deus e agradecer-lhe antes de o corpo dizer que já tem. Então, estamos terminando e vamos ler aqui o hino 55. É isto que me faz cantar,
É isto que me faz cantar, dos meus pecados livre estou. E para o céu eu vou, é isto que me faz cantar. Ao mundo eu vou anunciar, ao mundo eu vou anunciar, que Cristo salva o pobre pecador com o seu amor. É isto que me faz cantar. Aleluia. Tchau, amigos e irmãos. Amém.